Muito bem, estamos aqui começando, levando para vocês muita informação de verdade que tem a ver com Bolsonaro, Lula, Janja, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Alexandre de Moraes. Tem muita polêmica, tem muita situação complicada em Brasília acontecendo agora, tá? Bom, eu separei algumas matérias para vocês, inclusive uma das que eu vou tratar com vocês é o seguinte, ó. O líder do PT, ele quer preparar dossiê contra Michele Bolsonaro para defender a Janja. Isso tem a ver com as viagens, tá? Inclusive tem um vídeo aqui falando sobre isso. Olha só, a Ana Paula, Henkel, detonou a Janja, que gasta fortunas com viagens, enquanto o Rio Grande do Sul ainda sofre as consequências das enchentes, tá? E aqui ela disse, Janja nem aparece lá. O governo federal esqueceu do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, o portal Transparência mostra quase 65 milhões de viagens. Vamos ver esse vídeo aqui da Ana Paula Henkel falando, e já tem aqui Eduardo Bolsonaro, tem muita coisa nesse vídeo agora. Olha só aqui para vocês. Que bom você aqui, Adriana, com a gente. Que bom iniciar a semana com você. Boa noite, Silvio, Caute, Pioto, nossa querida audiência. Olha, é muito pouco a acrescentar, Adriana. Eu só vou repetir o número. Quase 65 milhões de reais em viagens. Quase 65 milhões de reais. Gente, 65 milhões em viagem é muito milhão para você contabilizar, né? Gente, tem que ver aí se tá tudo preto no branco, né? Tem que dar uma verificada se tá tudo certinho. Em contrapartida, vão verificar também da Michele Bolsonaro lá atrás, gente. Vamos lá. E eu vou ser o disco arranhado em relação ao Rio Grande do Sul, porque eu converso até hoje com as pessoas que estão sofrendo até hoje, depois daquela tragédia do ano passado. 65 milhões de reais em viagens e o Rio Grande do Sul completamente abandonado, completamente esquecido. Janja nem aparece lá mais. A primeira-dama, normalmente, que se preocupa com crianças, com idosos, com lares, com desabrigados, sumiu. Foi lá, tirou foto com um tal cavalo no telhado, tirou foto com os cachorrinhos e sumiu. Parece que tudo foi esquecido, né, gente? O que aconteceu no Rio Grande do Sul foi aquele movimento gigantesco, passou o tempo, parece que tá tudo bem, mas não tá ainda, né? Então é necessário que faça a cobertura lá novamente, gente. Não acabou não, tá? O problema permanece. Nunca mais apareceu no Rio Grande do Sul. Poderia muito bem usar, o posto de primeira-dama, com essa gastança toda, e colocar luz no Rio Grande do Sul. Tanta gente ali, Adriana, eu converso com várias pessoas. Luz, hein? Ainda falta luz no Rio Grande do Sul, surreal. Ali, que inclusive a revista Oeste ajudou através das doações das pessoas, dos nossos ouvintes, dos nossos assinantes, espectadores, os milhões de reais que nós conseguimos doar por causa de vocês aí do outro lado. Continuo conversando com essas pessoas. O governo federal esqueceu do Rio Grande do Sul. Praticamente não existe o Rio Grande do Sul para o governo federal. E enquanto isso, o portal da Transparência mostra quase 65 milhões de reais. Gente, 65 milhões de reais, e isso me remete a uma segunda matéria que eu separei para vocês aqui, tá? Prestem atenção, porque o líder do PT, ele diz, que vai preparar um dossiê contra a Michele Bolsonaro. Tá aí a Michele Bolsonaro e digamos assim, tá bom, a gente já tá gastando, vamos ver se a Michele também não gastou. Presta atenção aqui nessa matéria, porque o Lindbergh Farias quer reunir informações contra a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, tá? Mesmo depois de anos após terminar o mandato lá do Bolsonaro, tá indo para cima dela e defender a atual ocupante do posto, Rosângela da Silva, a Janja, de críticas da oposição do governo do Lula, tá? Ele enviou ofícios às autoridades, a Casa Civil e a Controladoria Geral da União, a CGU, pedindo informações sobre viagens, gastos e investigações em andamento contra a mulher do ex-presidente Bolsonaro. Gente, mas agora, não era para ter feito isso lá atrás, hein? Como assim, né? Bom, ele, que é líder da bancada do PT, indicou, que as respostas dos órgãos servirão como base para ações, tá? E aqui, cada requerimento contra a Janja, nós vamos apresentar 2 contra a Michele Bolsonaro. A turma da rachadinha com cartão corporativo não tem moral. Vamos para cima, teria dito ele aí nas suas redes sociais, tá? E a Janja é muito criticada por opositores, em relação a suas viagens ao exterior, como vocês acabaram de ver, a Ana Paula está dizendo que são 60 e tantos milhões de reais gastos, inclusive aqui,
Como mostrou o Estadão, ela tem uma equipe de 12 assessores que até o final do ano passado tinham gasto 1,2 milhões de viagens. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República diz que servidores exercem funções fixadas em lei. Mas eu não estou entendendo, aqui está dizendo 1,2 milhões e nessa outra matéria está falando sobre 65 milhões, tá? O que vocês acham quanto a esse assunto? Comenta aí, por gentileza, tá? Estamos aqui apurando tudo para vocês, para deixar tudo claro, preto no branco, né? Bom, o PL Mulher, que é comandado pela Michele Bolsonaro, disse em nota que o petista, olha só a resposta, requentou uma série de denúncias mentirosas contra a ex-primeira-dama. Isso constitui uma louca tentativa de fazer desviar os olhos da população dos recentes escândalos do governo petista, da alta dos preços dos alimentos e da gasolina, bem como das gafes e gastos da atual primeira-dama, disse então a defesa aqui da Michele Bolsonaro. Tá? Já já a gente volta a essa informação, porque temos aqui agora o Eduardo Bolsonaro, gente, falando aqui na tela. Ó. Ele, né, diz que está sendo investigado pelo 8 de janeiro a pedido do PT, tá? Diz aqui o Eduardo Bolsonaro, nunca foi investigado pelo 8 de janeiro, mas só a galera isenta do PT pedir para que o Moraes me puxou para essa investigação toda do dia 8. Vamos ouvir aqui o Eduardo Bolsonaro. Olha, a coisa tá pegando fogo. Relacionada ao 8 de janeiro. Mas foi só a galera isenta do PT pedir que o Alexandre de Moraes me puxou para dentro dessa investigação toda de 8 de janeiro, né? Claro, ele tem que justificar por que está caindo na mão dele. E aí ele pega e manda para o PGR pedindo o meu passaporte. Então, o cara que está reclamando de eu denunciar ele, os seus abusos no exterior, o cara que disse que queria me pegar, né? Lembra daquelas matérias do Glenn Greenwald na Folha de São Paulo? No WhatsApp lá de juiz André Vieira e Marco Antônio, junto com Eduardo Tagliaferro, falando, ó, tem que pegar o Eduardo Bolsonaro. Esse é o cara que vai me investigar sobre golpe de Estado da Disneylândia. Então, não tem mais o que dizer, né? Eu acho que até para os passadores de pano fica difícil você querer justificar dizendo que isso daí é algo democrático, justo ou constitucional. É complicado de verdade, tá? Tá aí o filho de Jair Bolsonaro se comunicando para vocês, tá? Aliás, gente, temos aqui mais matérias, tá pipocando muita informação e olhar para vocês. O STF acabou negando o pedido para impedir Moraes, Dino e Zanin de julgar Bolsonaro, tá? Parece que foi negado esse pedido. Vamos aqui entender um pouco mais essa matéria, que a coisa meio que complicou, né? Os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, não estão impedidos de julgarem Bolsonaro. Imagina, gente, pela acusação de tentativa de golpe de Estado, conforme denúncia da Procuradoria-Geral da República, PGR. Isso é o que diz o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, que rejeitou o pedido da defesa para poder afastar os 3 ministros da primeira turma, onde o ex-presidente será julgado caso a corte aceite a denúncia e abra ação penal, tá? O Barroso, então, afastou 5 pedidos apresentados pelas defesas, tá certo? 2 ex-presidentes e das situações voltadas para os generais da reserva Braga Neto e Mário Fernandes. Em relação ao ministro Alexandre, tá, relator dos processos, Barroso verificou que a defesa, ao alegar que ele teria interesse pessoal na causa, não apresentou nenhum fato novo, se limitou a reproduzir argumentos apresentados em pedido anterior, já analisado e recusado pelo tribunal. E aí, lá, o caso do Flávio Dino e Cristiano Zanin, o presidente do STF explicou que os fatos descritos pela defesa não se enquadram nas hipóteses estabelecidas pelo Código de Processo Penal, CPP, que não admitem interpretações extensivas para afastar ministros de algum processo ou julgamento. Tá? É lá e cá, gente. Joga a bola para cá e volta uma bola para lá. Enfim, de acordo com Barroso, o fato do Dino ter apresentado ação penal privada contra Bolsonaro não é fator de impedimento, conforme a regra do CPP. Tá, gente? Então são aqui notícias atualizadas dessa situação e parece que o STF negou esse pedido e não vai impedir o Moraes, o Dino e o Zanin de julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que por sinal, gente, ironizou, tá, a produção brasileira no Oscar e detonou a Fernanda Torres. Já já vamos falar sobre esse assunto. Inclusive o Lula, né, mandou um recado para Fernanda após derrota no Oscar e ele acabou dizendo que encantou
o mundo, tá? A gente fala sobre isso daqui a pouquinho, porque olha só o que aconteceu, gente, aqui na tela. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui essa matéria aqui para vocês poderem ver junto comigo, tá? O organizador da manifestação pela saída do Lula, né, do Rio Grande do Sul, acabou de cancelar o ato, atenção, e foi dito, nós vamos seguir as orientações do nosso presidente Bolsonaro e quem puder vai até Copacabana. Vamos ver aqui o que foi que ele disse. Parece que o Rio Grande do Sul foi cancelado. De março, o Direito RS acaba de lançar uma nota através do meu nome, que sou presidente, dizendo que não teremos manifestações no Rio Grande do Sul organizadas pelo Direito RS. Nós vamos seguir as orientações do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e quem puder vai até Copacabana, no Rio de Janeiro, apoiar as manifestações. Muitos falam em divisão da direita, isso que nós não queremos, e é por isso que nós vamos seguir o nosso líder, aquele que nas pesquisas tem demonstrado que é o único que pode derrotar o Lula em 2026. É muito importante salientar que a gente tem que seguir uma liderança. Aliás, eu pergunto para vocês, 2026, quem ganha? Caso o Bolsonaro possa se candidatar, Lula ou Bolsonaro? Comenta aí, fala para mim. Porque qualquer pessoa que fizer uma besteira, levar um cartaz errado, vai cair nas costas de Jair Messias Bolsonaro, mesmo ele não sendo responsável. O 8 de janeiro foi a maior prova disso. Por isso nós precisamos seguir uma estratégia, porque até hoje nós estamos lutando por anistia, para que aqueles inocentes saiam da prisão, e essa luta não é tão fácil, por causa de um ato de algumas pessoas que acabaram caindo numa armadilha da própria esquerda. Se houverem outras manifestações nas cidades e que não estão seguindo essas diretrizes do Bolsonaro, a gente só quer salientar que nós não somos organizadores. Nós vamos seguir a orientação do presidente Jair Messias Bolsonaro, que foi a orientação que me foi passada, que nos foi passada. A direita tem um líder, e esse líder tem estratégias, e nós, dentro dessas estratégias, tenho certeza que vamos avançar cada vez mais. É Bolsonaro 2026, fora Lula, anistia já. Tá aí. Então, tá cancelado pelo que vimos aqui nessa matéria, tá certo? A manifestação lá no Rio Grande do Sul, ok? Mas, por enquanto, parece que Copacabana está confirmado, tá? Aliás, gente, por falar em Bolsonaro, novamente vamos tratar do assunto do filho dele, Eduardo Bolsonaro. Ele diz o seguinte, ó, ele acha que o Pedro Vaca não vai manchar sua biografia falando que está tudo bem com o Brasil. Uma crítica agora pode pressioná-lo a cerrar fileira junto com Moraes na censura. Então eu espero ele publicar o relatório e a partir daí criticar se for o caso. Vamos ver aqui novamente o que foi que o Eduardo Bolsonaro falou. Está se comunicando muito nesse momento. Vamos lá. Piotr, é complicado fazer esse comentário porque ainda não foi publicado o relatório, né? Eu vi nas matérias da imprensa esse mesmo comentário, que eu acho que é um comentário infeliz, mas ele não determina o que será o relatório do Pedro Vaca. O Pedro Vaca está sob imensa pressão, né? Metade do orçamento da OEA vem dos Estados Unidos. E ele está olhando para o lado e está vendo o Trump saindo da OMS, saindo do Acordo de Paris. Então é factível, acho que ninguém ficaria surpreso se o Trump falasse que está saindo da OEA. E a gente vai ter eleições agora, se não me engano, em maio, para o novo diretor-geral, que vai substituir o uruguaio Luiz Almagro. Então, eu acho que o Pedro Vaca ele não vai querer manchar a sua biografia falando que o Brasil está tudo bem. Quando você vê, né, o Alexandre de Moraes em briga com o Trump, o Alexandre de Moraes banindo o X, banindo o Rumble, banindo o Truth Social do Brasil, né, perseguiu, tanto que ele perseguiu durante a eleição de 2022, dando ordens secretas para as plataformas bloquearem, né, usuários, sem saber que essa ordem estava vindo do Alexandre de Moraes, estava vindo do Tribunal Superior Eleitoral. Então, se o Pedro Vaca quiser se juntar a esse navio que está naufragando, tudo bem, né? Ele vai ter dois destinos. Ou o Trump vai provavelmente sair da OEA, ou o novo diretor-geral vai colocar o Pedro Vaca no seu devido lugar. Gente, eu tô falando que a coisa tá pipocando aí na política na data de hoje, tá? O que vocês acham? Comenta aí, por favor. E o Bolsonaro acabou ironizando a produção brasileira no Oscar, tá? E detonou a Fernanda Torres, galera. Temos aqui uma matéria que fala sobre esse assunto, tá? Vamos aqui entender um pouco mais, porque acabou atingindo um pouco ao próprio Bolsonaro essa situação toda, né? Vamos aqui colocar no ponto para vocês, vem aqui para a tela. Bolsonaro ironizou a produção brasileira e detonou a Fernanda Torres, tá? Que não ganhou o Oscar de melhor atriz. Vamos aqui pegar um pouco dessa fonte aqui do Pablo Oliveira, do Correio Brasiliense, porque sim, ele voltou a protagonizar uma polêmica ao criticar o filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles e também da Fernanda Torres. Durante uma entrevista a Léo Dias, ele acabou ironizando o filme e resgatou velhas acusações sem provas, né, contra Rubens Paiva, tá? Político casado, desaparecido durante um momento ali delicado que tivemos
no Brasil, né? O filme tinha que começar comigo, teria dito aí o Bolsonaro. Olha só o que foi dito, né? Ao ser questionado sobre a produção brasileira, que está ganhando destaque, o Bolsonaro acabou dizendo, ó, o filme tinha que começar comigo, antes de desviar do tema e citar eventos ligados ao período da dita, vocês sabem, né? Família Paiva, você tem que falar em Eldorado Paulista, minha cidade. Você tem que falar em mais de 70, quando passou o Lamarca na cidade, porque o Lamarca achou aquele lugar de guerrilha, pode ser que não tem nada a ver com Rubens Paiva, teria dito então Bolsonaro, tá? Bom, sem responder diretamente se assistiu ao filme ou não, ele diz o seguinte, ó, eu não tenho tempo de ver o filme. Então não viu, né, gente? Provavelmente não viu. Até ler livro é quase impossível para mim. Já sobre a disputa pelo Oscar, ele diz o seguinte, ó, o brasileiro vai ganhar qualquer coisa, né? Mas acabou que não ganhou, né? Pelo menos como melhor atriz, ganhou o prêmio relacionado aí a filme estrangeiro, tá? Bom, e tivemos aqui mais um problema, ó. Em relação a uma entrevista que ele deu, né, ele falou sobre declarações da Fernanda sobre seu governo. A atriz teria afirmado que não seria possível produzir o filme lá da gestão do ex-presidente, tá? E diz o seguinte, ó, a mensagem ali é política. Ela falou que no meu governo não seria possível fazer aquele filme. Não seria porque eu proibi algum filme no meu governo, eu arrumei a Lei Rouanet. Se bem que não tem Lei Rouanet nesse filme, eu não persegui ninguém, meu governo não perseguiu ninguém, teria dito o Bolsonaro se defendendo aí da fala, né, da Fernanda Torres, ok? O Léo Dias, porém, confrontou mesmo e disse que artistas críticos à sua gestão teriam sido alvo de perseguição. Ele disse, nem aquele pessoal do movimento, ele não, porque eu conheço artistas ali e logo depois a Receita Federal foi para cima deles. Foi isso que haviam me dito. Perguntou. Bolsonaro, por sua vez, negou qualquer envolvimento e garantiu, eu não determinei nada disso, teria dito aí o Bolsonaro, tá? Até o Oscar tá aí trazendo polêmicas nesse momento. O Lula acabou, né, parabenizando a Fernanda Torres, né? Disse que ela encantou o mundo e aqui, querida Fernanda Torres, você honrou o Brasil com sua brilhante atuação em Ainda Estou Aqui, encantou o mundo todo vivendo a grande Eunice Paiva. Receba um abraço e um beijo carinhoso meu e da Janja, disse o presidente Lula, tá certo? Bom, eu separei para vocês aqui mais alguma informação, tá? Essa aqui é bem importante também. O deputado Bolsonaro, né, Eduardo Bolsonaro, considerou recorrer às cortes internacionais e diz que vai continuar com as denúncias. Já estão avisados que se alguma coisa acontecer comigo, para eles levantarem suas vozes e fazer um coro internacional para expor a dita no Brasil. Olha só que loucura. Vamos ver aqui essa parte. Eles podem até pegar meu passaporte, já adianto que não vão conseguir me calar. Vou continuar em contato com as pessoas que eu tenho, com as autoridades internacionais, para denunciar esses absurdos, e eles já estão avisados, todos eles, absolutamente todos eles, de que se alguma coisa acontecer comigo, né, para eles levantarem as suas vozes e fazer, né, um coro internacional para... Gente, é muito sério, né? Alguma coisa acontecer comigo, né? O Eduardo fala aí, gera uma preocupação, né? O que ele quer dizer exatamente com isso, né? Fica aí no ar, ok? Realmente tem uma preocupação muito grande aí em cima do filho do Bolsonaro, né? Vamos ouvir mais um pouco. Conseguir expor essa ditadura do Brasil. Se for necessário ser preso para fazer isso daí, que seja. Né? Eu sempre falo, né? Eu não sou o bambambam, não sou o herói, não. Mas nosso maior exemplo, Jesus Cristo, veio à Terra e foi crucificado. Ele que veio trazendo a verdade. Né? E o que imaginar de nós, né? Será que nós realmente merecemos buscar por conforto? É uma maneira de ter uma vida cristã? Eu não vejo dessa maneira. Então eles podem tentar, sim, fazer essas atrocidades contra mim, né, a autoridade fora dos Estados Unidos já estão cientes, e entrar em tribunais internacionais, isso já está sendo feito. Né? O advogado Daniel Silveira entrou na Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, a gente teve recentemente a vinda do Pedro Vaca, que é o relator para a liberdade de expressão da OEA, graças a essa pressão que começou lá atrás, há quase 2 anos atrás, com a deputada Carla Zambelli. Olha que loucura, vocês perceberam numa matéria só problemas para Michele Bolsonaro lá no passado, problemas para o Eduardo Bolsonaro aqui no presente e ainda resvalando em Bolsonaro, né, que é marido e pai também, né, do Eduardo Bolsonaro. Tudo isso acontecendo de uma vez só. Olha, não é fácil não. Quando você pensa trepa política, pensa 10 vezes, porque problema na sua vida é passado, presente e futuro, né? Vamos aguardar a resolução disso tudo. Mas a paz é uma palavra difícil de ter quando você entra numa política. Tem que ser forte e tem que ir para cima. Que depois tentou voltar ao OEA e estava sem seu passaporte. Então, tudo isso daí já está acontecendo. O problema é que, na maioria dessas cortes, né, em Haia, na OEA, né, ou em São José, na Costa Rica, na comissão, na corte, é exigido como requisito você esgotar as vias judiciais normais do país
para que daí então, com trânsito em julgado, você recorra a esses tribunais internacionais. Então, vamos ver como é que vai se desenrolar tudo isso. Mais uma vez, eu espero que o Brasil não chegue a esse ponto, mas se chegar, haverá, né, a equiparação oficial do Brasil igual às autoridades da Venezuela. Tá aí, o filho do Bolsonaro se comunicando mais uma vez. Como vocês perceberam, ele está falando bastante, ele está se defendendo, é o certo a ser feito, e vamos aguardar, né, como é que vai ficar essa situação toda ali relacionada ao Bolsonaro, à família Bolsonaro, que tudo isso realmente é um problema gigantesco. Mas a família está acostumada, né? Eles são fortes de verdade e já estão meio que adaptados a isso, né? Até porque quando você entra para a política é desse jeito. Infelizmente é difícil você estar na política e ter uma palavrinha chamada paz. É algo muito complicado que você sabe que hoje, né, é extremamente difícil de conseguir quando se trata de política, tá certo? Galera, são as matérias que eu separei aqui para vocês da política. E é isso, obrigado e fique com Deus. E realmente problemas em cima de problemas, mas vamos aguardar aí, cada dia é uma história.